como iniciou o teu plantio, né? A tua base de fé. Isso vem desde a infância, da tua família. Como era a pequena Heleninha lá nos primórdios. Bom, eu sou a caçula de 3 filhos, tenho 2 irmãos mais velhos, e os meus pais, eles receberam a semente do Evangelho quando eles ainda eram solteiros. E um pastor norte-americano que plantou a vida dele, está enterrado no Brasil, ele e a esposa saíram dos Estados Unidos, foram para o Brasil, e ali eles começaram um trabalho de evangelização e conheceram os meus pais e ali falaram sobre Jesus. Meus pais falaram assim, não, nós já temos Jesus. Eles eram cristãos católicos e eles compreendiam que já serviam a Cristo, que já tinham um relacionamento com Cristo. Então, eles tiveram aquele encontro com Jesus e esse pastor especificamente foi aquele que encorajou os dois a se casarem. Meu pai já estava namorando a minha mãe há 4 anos e ele falou assim, já está na hora de vocês casarem. Né? Desafiou meu pai, meus pais se casaram então por grande encorajamento dele, que inclusive ajudou com móveis, sabe? Ajudou a mobiliar a casa dos meus pais, enfim. Meus pais passaram por uma crise no casamento e já estavam decididos ao divórcio, quando o Espírito Santo falou com esse casal, esse mesmo casal, para irem lá na casa dos meus pais. Na época eu tinha 11 anos de idade. E a gente chamava ele de vovô John, né? E ele chegou em casa e falou que Deus tinha mandado eles ali para conversar com os meus pais. E ali eles começaram a compartilhar com os meus pais testemunhos de famílias que eles viram restauradas pelo poder de Deus. E enquanto eles estavam compartilhando esses testemunhos, eu dormi no sofá. E eu acordei com a minha mãe, com um copioso choro. Né? Eu acordei assustada e a dona Joy, que era a esposa do pastor John, me acalmou dizendo assim, tá tudo bem, esse choro é bom, é choro de cura. E aí eu sosseguei e minha mãe chorava muito, muito, muito mesmo. E ali eu assistia os meus pais fazendo uma oração de confissão e entrega da vida deles a Cristo. A partir dali tudo mudou na nossa casa. Eu fui levada para a igreja, então, aos 11 anos. Aos 14 anos, eu tive a minha experiência pessoal com Cristo num acampamento de carnaval. O acampamento da igreja toda, a gente ia, montava barraca mesmo, sabe? E ali eu tive a minha experiência com Cristo aos 14 anos de idade. Depois de passar ali pelas salinhas das crianças, né? E ali receber as sementes do Evangelho. É tão importante, Karina, a gente entender que as crianças, elas não são a igreja de amanhã. Elas são a igreja hoje, elas precisam da semente do Evangelho agora, né? Não é só a salinha da igreja, não é só um lugar de entretenimento, né? As lições preciosas, o primeiro contato que eu tive com a Bíblia foi ali, através daquelas professoras que eu nunca mais esqueci o nome. Tia Letícia, tia Valéria e depois o Nélio, que cuidou de mim adolescente. E eles inculcaram a palavra de Deus em mim. Ali começou, então, a minha caminhada, né? Aos 14 anos, já adolescente, já frequentando a sala do Nélio, né? Ele foi nos encorajando a ter uma vida devocional, né? E era ensino da Bíblia mesmo, no nosso período que a gente ficava nas salas, né? Aí começaram os acampamentos, né, dos jovens e tal. Ali, eu fiquei nessa primeira igreja que eu fiz parte, a Peniel, durante 6 anos. E a Peniel, ela tinha nascido dentro da Lagoinha. Ela tinha um chamado muito especial com a galera que era dependente químico e tal. E ali dentro da Lagoinha não era aquele chamado que eles tinham. Então, eles foram liberados para começar esse trabalho e até hoje eles desempenham muito bem esse trabalho. Mas aí eu conheci o João. E o João, eu costumo dizer que o João tirou o Evangelho de mim, entendeu? Ele saqueou o Evangelho. Ele tinha uma sede tão grande de Deus que quando ele descobriu que eu era cristã, ele começou a me fazer perguntas sobre a Bíblia. Porque ele falou assim, olha, todos os crentes que eu conheciam, eles falavam que eu era filho do diabo. A minha bola caía na casa deles, eles rasgavam a minha bola, né? E eu falei assim, olha, me perdoa por isso, né? Às vezes as pessoas têm Ele falou assim, você é tão diferente, você é alegre, você conversa com todo mundo, você trata todo mundo bem. E aí ele começou a me fazer perguntas sobre a Bíblia, né? E eu falei assim, meu Deus, esse menino tem muita sede de Deus, né? E eu achava aquele menino tão bonito, Karina. Que idade que vocês tinham Eu ali? tinha 19 anos e o João... Aí eu descobri que o João tinha 16.
Aí eu falei, nossa, 16? Ah, não vou criar, não. Eu nunca tinha tido um namorado, né? Eu ia te perguntar isso, nesse período, desde que você conheceu, né? Teve a tua experiência pessoal, até conhecê-lo, você não teve nenhum namorado no mundo, você... Não tive nenhum namorado, até porque eu tinha um bloqueio muito grande, porque eu fui vítima de abuso sexual durante praticamente toda a minha infância. Pela minha memória, eu comecei a ser molestada sexualmente ali por volta dos 3 anos de idade. E isso se seguiu até os 11, né? Quando Jesus entrou. Você tinha ideia que você passava por isso ou você foi ter a percepção, entendimento depois? Eu fui ter o entendimento depois, né? Eu sentia uma pessoa da família, né? Um tio, me tocava da maneira que ele não podia me tocar, né? E eu senti o desconforto, o medo, a vergonha, né? Mas eu não tinha coragem de contar para ninguém, né? E quando eu tomei coragem ali pelos 10 anos de idade, eu tomei coragem para contar para os meus avós, pais dele. E aí, minha avó não acreditou em mim, começou a passar mal, porque ela era cardíaca, começou a passar mal. Meu avô ficou bravo comigo porque eu falei aquilo. E aí eu fiquei muito confusa, Karina. Eu falei assim, isso está errado, isso não está certo. Aos 10 anos eu comecei a perceber que aquilo não estava certo, que aquilo, né, aquilo já estava causando um grande estrago em mim. E aí meus avós não acreditaram. Porque isso não faz a criança esquecer, né? Tem adultos que falam, não foi nada, tentando fazer com que a criança esqueça, mas as feridas estão ali, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada, exatamente. E quando os meus avós tiveram aquela reação, eu fiquei devastada. Mas o meu avô, ele me colocou para dormir na cama junto com ele e com a minha avó. Os dois dormiam, eu dormia entre os dois, para baixo. Eu passava férias na casa dele, né? Eles moravam numa cidade próxima, Belo Horizonte, e eu passava todo o meu período de férias lá. E aí... E esse tio morava lá também? Com ele. Ele era o tio caçula, né? E aí, um dia, esse meu tio entrou no quarto dos meus avós e eu acordei com ele me tocando. Eu entre o meu avô e a minha avó. Meu Deus. Aí, o que eu fiz? Eu quietinha, eu belisquei a perna do meu avô. Para ele acordar. Para ele acordar. E ver. E o meu avô acordou. O que você está fazendo aqui? E o meu avô percebeu que eu não tinha inventado. Né? A partir dali, os abusos cessaram. Mas e ele mesmo nunca foi confrontado? Não. Né? Eu não sei se depois o meu avô fez isso particularmente. Né? Naquele momento, ele, sai daqui agora, o que você está fazendo aqui? Né? E eu não sei se meu avô depois o confrontou. Mas, enfim, aquilo me fez entrar ali na puberdade com muita vergonha, com medo de me casar, uma visão distorcida dos homens, né? Eu me sentia abandonada, eu tinha um complexo de inferioridade, um senso de inadequação, sabe? Eu não era suficiente, eu não era... isso tudo... Não era digna, não era digna, né? E eu me sentia suja, né? E é tão interessante que isso, combinado com aquelas palavras que são ditas a crianças como se não fossem importantes, né? Ai, que pena! Justamente a menina não tem os olhos claros. Os meninos têm os olhos tão lindos. O que você entende? Né? Os seus são feios, né? E assim, vários rótulos. Ah, Leninha, você chora demais. Você é muito manhosa, né? Você é escandalosa. Ri baixo, né? Então, eu fui recebendo esses rótulos na minha alma, né? E eu entrei na adolescência, assim, plenamente consciente de que eu não era digna, de que eu não era amável. Então, eu era uma criança, uma adolescente agressiva. Eu brigava na escola, eu brigava, sabe como? Minha mãe era chamada na escola porque eu batia nos meninos. Aquela coisa terrível, assim. E aí, com o contato com a igreja e esse meu novo nascimento aos 14 anos, essas coisas começaram a ser suavizadas. Mas o que eu fiz? Quando eu voltei do meu acampamento de carnaval, eu contei para minha mãe as questões dos abusos, né? Ela chorou muito, ela falava assim, eu desconfiava. E aí eu falei assim, mãe, a senhora me salvou muitas vezes, porque sairia dos toques se não fosse as intervenções várias vezes da minha mãe me chamando, ela não queria me perder de vista. Então eu falei para ela, mãe, a senhora me salvou muitas vezes, né?
não se sinta culpada. Ela chorou comigo, me abraçou, orou por mim. Eu falei assim, Jesus está me curando, mãe. Mas, na verdade, Karina, eu coloquei aquilo numa gaveta, né? Eu falei, nunca mais eu quero lembrar disso. E, de vez em quando, quando eu lembrava, até sacudia a cabeça, assim, para tentar esquecer, né?